Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3 palavras se destacam nesse texto: luz, trevas e pecado. Porque Deus está te fazendo pensar nessas 3 palavras essa noite. Porque essas são 3 palavras absolutas. E absolutos está muito raro na nossa época, no nosso momento da história. Tem uma tendência humana para negociar tudo acontecendo, rolando. E fique tranquilo, isso não é no Brasil, isso é mundial. O planeta inteiro embarcou numa onda relativista, aonde tudo depende. E sabe, às vezes dá vontade de rir, outras vezes dá vontade de chorar, quando eles pegam os pastores, principalmente os pastores famosos, e levam para os canais famosos de televisão e fazem entrevista para os coitados, propositadamente para colocar os coitados dos pastores na saia justa. E aí eles fazem umas perguntas assim: e isso é pecado? E a gente que sabe ler, dá uma olhadinha para a face do repórter e está escrito na face dele assim: te peguei. E os coitados dos pastores fazem um malabarismo terrível para sair da saia justa imposta. Por quê? Porque é quase pecado falar pecado. Quase. O profeta Isaías profetizou o nosso tempo, dizendo que o nosso tempo seria um tempo em que a verdade cambaleia pelas ruas, em que a justiça é chamada de injusta. Essa tendência relativista de não dar nomes para as coisas é mundial. E é uma preparação para o mundo estar pronto para a chegada do anticristo. Mas fique tranquilo, a igreja de Jesus vai subir antes disso. Quando o apóstolo Paulo fala do nosso tempo, ele diz que a chegada do anticristo vai se revoltar contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. O anticristo vai impor uma regra no mundo de parar de adorar ao nosso Deus e adorarem só Ele. O planeta inteiro já está sendo preparado. Observa as culturas do mundo, todas elas. E todas as culturas do mundo caminham a passos largos para negar a fé. E negar a fé oficialmente, negar a fé do ponto de vista da mídia generalizada, do ponto de vista oficializado pelo governo. O planeta inteiro está andando nessa direção. E o resultado disso é que todas as mídias estão sendo bombardeadas e propositadamente. As mídias não estão sendo bombardeadas como uma onda natural, como querem que se pense. Não é verdade. Não é uma tendência
de mudança de mentalidade natural, não estão mudando natural, não. Isso é pensado, planejado, orquestrado, imposto à cultura mundial. Tem sistemas, gente, dinheiro, poderes sendo investido por trás para fazer uma mudança de mente no mundo. E absolutos não são bem-vindos. Relatividade é bem-vinda. E talvez você esteja perguntando, pastor, o que é esse negócio de relatividade? Na adolescência eu tinha um amigo inteligente, metido a esperto, ele adorava dizer assim, vou explicar para você o que é relatividade. Na relatividade, tudo é relativo. E o que é relativo? Aquilo que é relativo, ele dizia, é relativo. Essa ideia de relativo, que relativo quer dizer, é que no ponto final da corda, de um jeito leigo de explicar isso, a relatividade quer dizer que o que quer que você achar que está certo, vai estar certo para você, mesmo que não esteja certo para o outro. Relatividade implica que pontos de vistas podem ser os absolutos daquela pessoa, embora não seja o absoluto do outro. E se pelo menos o relativismo fosse um relativismo verdadeiro, pelo menos se respeitassem de verdade a crença de quem quer crer de outro jeito, muito bem o relativismo. Mas é um relativismo manipulado, aonde gritam relativismo quando você diz assim, eu creio. Aí gritam, ó o relativismo. Mas quando ele diz que crê, você não pode ser contra, você não pode mostrar que você discorda, porque está tudo errado. Conceitos absolutos que aparecem nesse texto como luz, trevas e pecado, não pode ser dito. E o povão estão com medo de dizer luz, trevas, pecado, com medo mesmo. Não, você sabe como é que é, né? Sei. Sabe sim. Luz, trevas e pecado são conceitos absolutos, não relativos. João diz, Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se você diz que anda na luz, mas vive na prática das trevas, você está se enganando. Ponto. Uma das ferramentas usadas por aí, mundo afora, numa forçação de barra da cultura mundial, para fazer a gente ignorar a nossa percepção bíblica de que luz é luz, trevas é trevas e pecado é pecado. Uma das ferramentas poderosas é a ridicularização do caráter de Deus. Tem se pregado que Deus é mau, que Deus é ruim e que por isso a gente precisa desistir dele e a gente tem que mandar ele catar coquinho na beira da praia e viver a nossa vida sem ele. Sabe, quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe que é exatamente isso que acontece na Terra logo após o arrebatamento da igreja. O planeta inteiro está sendo só preparado para isso. Deixa eu te contar uma coisa. Estamos andando muito rapidamente para os tempos do fim. Não sei se não veremos a conclusão dos tempos dos fins ainda na geração da qual eu pertenço. E estou falando disso com muita seriedade. Eu não sei se nós não veremos a conclusão desses tempos do fim ainda hoje. Não sei se o arrebatamento da igreja talvez ainda seja hoje. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender é que o planeta inteiro está andando na contramão dessa percepção
clara, simples. Existe a luz, existe as trevas, e existe o pecado, e está acontecendo agora. Para que você desmonte esse mover do inferno da sua cabeça, você precisa tirar o caráter de Deus do domínio dessa mentalidade maligna e diabólica e olhar para Ele como Ele é. Quando João diz que Deus é luz e não tem treva nele, o que ele está dizendo é que quando você decide ir para as trevas, não é Deus quem faz mal a você, é as trevas que fazem mal a você. E por que isso é importante? Porque o jeito de pensar do relativismo, quando tripudiam da nossa fé, é que Deus tem um jeito e um conjunto de coisas que Ele gosta. E quando você não gosta do que Ele gosta, Ele fica magoado com você e te acerta a cabeça. Mas não é isso que João está dizendo. João está dizendo assim, olha, quando você está na luz, a luz te abençoa. Se você sair da luz, se você disser eu não quero a luz, automaticamente você foi para as trevas. E ao ir para as trevas te fazem mal. Por que as trevas fazem mal? Porque o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele é, assim que ele faz, assim que ele funciona. As trevas não fazem bem, elas destroem, elas machucam. Nós recebemos pessoas nos gabinetes, nas salas de aconselhamento, nas visitas de evangelismo, nas conversas de consolidação. A gente recebe pessoas que sentam na nossa frente todo dia e nos contam da desgraceira que elas estão vivendo sem Deus e da necessidade que elas têm de ajuda para sair daquela situação complicada, porque elas não conseguem sair sozinhos. A gente faz isso todo dia. Mas parece que tem uma fantasia entranhando na mente das pessoas e fazendo elas não perceberem que é isso que as trevas produzem. Andar nas trevas faz isso. Andar nas trevas corrompe, faz mal, piora. Andar nas trevas rouba a prosperidade, rouba a alegria, rouba o contentamento, rouba a capacidade de se relacionar. Andar nas trevas torna a gente egoísta, mesquinho, piora o nosso jeito de ser. Andar nas trevas estraga as nossas ferramentas de temperamento, de caráter. Andar nas trevas adoece fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Andar nas trevas não é bom. Andar na luz tira a mesquinhez e põe nobreza. Andar com Deus é uma coisa maravilhosa. Não é Deus que castiga o indivíduo que o rejeita e vai para as trevas. É ir para lá que estraga a vida dele. Deus é luz. Nele não tem treva nenhuma. Se você disser que você é de Deus, mas foi para as trevas, você não é de Deus. Você não está com Ele, foi para as trevas. As trevas vão fazer mal a você. E aí tem uma pessoa que ela está aqui no meio, um pé na luz e outro nas trevas. Beleza, pastor, então Deus deixa de abençoar essa pessoa? Não. Não deixa. Deus é bom o tempo todo. Deus não para de cuidar de alguém que coloca parte da vida dele do lado de Deus e a outra parte do lado das trevas. Deus não para. Deus continua abençoando, porque Ele é assim. Mas paralelo ao que Deus está fazendo, as trevas também estão fazendo alguma coisa do outro lado. E esse indivíduo que está aqui no meio, ele está numa situação muito pior.
do que o indivíduo que foi direto logo para as trevas. E Jesus falou disso quando Jesus disse assim: quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno, você ficou no meio. A luz está aqui, as trevas estão aqui. Se você pelo menos fosse frio, você ia colher logo as consequências disso. As trevas iam massacrar você, você ia cair na real, ia voltar correndo para a luz. Mas você não foi para as trevas, você ficou no meio. Então Deus continua te abençoando, as trevas continuam te destruindo. Deus continua te abençoando, as trevas continuam te destruindo. Deus continua te abençoando, as trevas continuam te destruindo. Mas o efeito das trevas é minimizado porque Deus continua te abençoando. Então você nunca admite que foi para o lado de lá. Então você nunca volta, é difícil voltar. Sabe, um dia, Judas estava meio assim, meio lá, meio cá. Conhece a história de Judas, né? Todo mundo já ouviu falar de Judas. Aliás, tem gente até que já malhou Judas, que eu sei. Judas um dia estava na mesa com o mestre, comendo o pão do mestre, e com o coração contaminado, combinado lá com o povo para trair. Jesus entregou o pão molhado para Judas, e falou: Judas, você tem que fazer, vai logo. Sabe o que Jesus está falando para Judas? Judas, sai do meio, vai logo para as trevas. As trevas não vão deixar de te fazer mal, não vão. Não, pastor, mas as trevas são espertas. Se a gente chegar lá assim, não vão fazer mal. Deixa eu te contar uma coisa: as trevas não conseguem não te fazer mal. É da natureza deles. Eles são malignos. Treva é treva. Quando você vai para lá, eles destroem você. Por isso Jesus fala para Judas: Judas, sai do meio e vai logo. É a fala de Jesus em Apocalipse, capítulo 3. A fala dele é melhor que você seja frio do que ficar morno no meio, porque os frios vão pagar caro por estarem lá. E repito, pagar caro não implica que Deus vai te cobrar nada, que Deus vai te espancar. Deus não vai nada. O preço de estar lá vai trazer problema, mas esse trazer problema é bom. É bom. Gente, tem umas coisas na vida, queria te contar isso. Tem umas coisas na vida que a gente só aprende com umas boas pancadas. Se você já passou dos 40, com certeza já descobriu isso. O pessoal com 18, 20 não descobriu isso ainda. Ainda estão enganadinhos. Mas depois dos 40, você chega nessa conclusão: tem coisa na vida que você só aprende com pancada. É real. Então, às vezes, é melhor você ir logo para o lado errado, tomar pancada logo, aprender logo. E aí você volta e dá tempo ainda de consertar. Quem fica no meio não conserta, porque ele vai se enganando. A luz o abençoa, as trevas o destrói. A luz o abençoa, as trevas destrói. A luz abençoa, a treva destrói. Está no meio. Parece que uma coisa equilibra a outra, ele está no meio. E as trevas vão cevando, cevando, porque as trevas são espertas. Quando percebe que ela estraga e tem uma coisa que melhora, as trevas vão não apenas estragando, mas construindo brechas e padrões. Um dia ela dá um ataque certeiro, só que nesse dia ele vai cair para o lado de lá, definitivamente e de forma rápida, não dá para voltar mais. Por isso Jesus disse: é melhor ser frio ou ser quente. Ficar no meio não dá certo, porque você não nota que está sendo destruído devagarzinho, até afundar de vez. Jesus está estabelecendo não que é melhor ir logo para as trevas porque ele está com raiva. Não é do tipo: menino, se você não vai me obedecer, então sai logo. Não, não é isso não. Quando Jesus diz para você ir logo, é para salvar você, porque tem muito mais chance de te salvar se você for de vez, do que se você ficar no meio, sendo disputado pelos dois lados. O apóstolo João fala claramente, absolutamente, sem meios termos, sem medinho de falar a verdade. Ele fala claramente: luz, trevas e pecado. Deus é luz, Satanás é trevas.
Tudo que é das trevas não é de Deus, porque em Deus não há trevas. Deus é sempre bom, o tempo todo. Jesus disse que Ele derrama o seu sol e a sua chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Deus não é bom de manhã e mal à tarde. Deus é bom o tempo todo, sempre. Nunca Ele deixa de ser bom. O mal está nas trevas. Onde é que entra o pecado? Quem nomeou o pecado não foi o diabo, foi Deus. E é aí que entra o problema. Porque toda vez que Deus pronuncia a palavra pecado, as pessoas colocam em Deus a culpa. A culpa pela consequência do pecado. Sabe, em algumas famílias, claro que não veio nenhuma para cá hoje dessas, mas tem umas famílias que tem uma mãe controladora. Aquela mãe que senta na mesa e fala assim pro menino que está nesse canto da mesa: cuidado para não derramar o suco. E vira pro pai e fala: cuidado para não derrubar o prato. Cuidado para não fazer isso. Cuidado para não fazer aquilo. Olha a hora. E aí ela avisa. Não vale de cutucar ninguém controlador aí, viu? Não pode. Avisa. Alguém derrama o suco na toalha. E aí quando ela vai brigar, a pessoa, para não receber o brigueiro da mãe controladora, fala assim: que boca, hein? Ou seja, você não devia ter falado. Se você não tivesse falado, não teria acontecido. E não, eu não estou defendendo a mãe controladora. Mas, sabe, quando Deus nomeia pecado, Ele está nomeando coisas que estão sendo ferramentas das trevas para te puxar para o lado de lá e destruir sua vida. As trevas preparam várias armadilhas e escrevem seu nome nas armadilhas. Essas armadilhas que as trevas preparou para você, Deus chamou de pecado. E aí Deus diz assim: não vai naquele. Aí você vai e fala: que boca, hein, Deus? Para que você foi falar? Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus não tivesse falado nada, as armadilhas ainda estariam lá. Elas ainda destruiriam e elas ainda fariam mal. Então, o pecado não é uma invenção de Deus. O mal já tinha planejado tudo, já tinha essas ferramentas todas, já queriam destruir a sua vida, já estavam armando contra você, já estavam planejando contra a sua vida. Sabe quando a Bíblia fala, por exemplo: não entristeçais o Espírito de Deus, longe de vós toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Deus não está inventando essas coisas. Ele está te dizendo: as trevas vão usar isso e acabar com a sua vida. Não é Deus que está acabando, é as trevas. E o relativismo tem feito parte da vida da gente e está fazendo a gente ficar com medo de falar luz, trevas. Não, eu não quero que fale isso. Deixar de falar não vai mudar as coisas. Sabe, o relativismo, ele é muito perigoso, porque ele faz parecer uma coisa louca, uma coisa doida. Tipo, se eu achar que esse microfone não está aqui, então ele não estará. O microfone ainda está aqui. Não, eu acho que Deus não existe. E mudou nada. Se você achar que eu não existo, eu ainda estou aqui. Eu acho que não é bem assim. A questão não é o que eu acho, é qual é a verdade. E a verdade é que o microfone está aqui.
Não importa como eu me sinta a respeito dele, ele é real. A luz é real. As trevas são reais. Consequentemente, as armadilhas que as trevas preparam, que se chama pecado, também são reais. Sabe, essa mentalidade pós-moderna complica uma complicação que já existia. Mas houve um tempo em que as coisas eram mais simples. Quem era das trevas sabia que era, e quem era da luz sabia o que era. Mas nessa época também se preparava armadilhas. O livro de Números nos conta que um príncipe que servia às trevas, chamado Balaque, resolveu destruir o povo de Israel, que era o povo da luz, o povo de Deus. E o que ele fez para destruir o povo da luz? Ele fez o que as trevas fazem. Balaque contratou um feiticeiro chamado Balaão. Balaão esperou Israel chegar num lugar estratégico. E Balaão fez mandinga. Fez obras de feitiçaria em 7 montes ao redor de Israel. Israel estava acampada lá embaixo. Balaão, o feiticeiro, fez obras de feitiçaria. Preparou sacrifícios, derramou sangue. Acendeu o altar. Queimou o sacrifício. Quando o sacrifício estava subindo a fumaça, nos 7 lugares ao mesmo tempo, Balaão levantou a mão para amaldiçoar aquele povo que era o povo da luz. Ele queria matar o povo. Quando ele levantou a mão para amaldiçoar, Balaão ficou possesso. Mas ele ficou possesso do Espírito Santo. Pensa. E aí o Balaão, que era o feiticeiro que estava fazendo mandinga para destruir o povo de Israel, ele liberou uma palavra, uma frase que é famosa. Ele disse: não vale encantamento contra Jacó, não vale maldição contra Israel. Tenho certeza absoluta que você já ouviu essa frase em algum lugar. Você só não sabia que era um feiticeiro que tinha falado. Porque todo mundo, quando ouve essa frase, pensa assim: foi um anjo que falou, foi um pastor, foi um sacerdote. Não foi, foi um feiticeiro. Ele preparou a mandinga para destruir o povo e não deu certo a mandinga. E aí ele disse: não vale encantamento contra Jacó. Ele estava possuído. Esse feiticeiro de mãos estendidas abençoou o povo lá de baixo. Porque quando as trevas tentam atacar quem está na luz, não funciona. Porque ele está na luz. O feiticeiro foi prestar relatório para o rei. E ele disse: olha, não dá para amaldiçoar esse povo. E o rei ofereceu mais dinheiro. E ele disse: nem com mais dinheiro não dá para amaldiçoar esse povo. E ele ofereceu mais dinheiro. Ele disse: nem com essa segunda quantidade não dá para amaldiçoar esse povo. Esse povo não pega neles essas coisas. Então, o rei falou: não tem nada que dá para fazer. Balaão já tinha ido embora, voltou atrás e disse para Balaque assim: Balaque, tem um jeito, só um. Enquanto esse povo está do lado de cá da luz, não dá para pegar eles. Mas dá para dar uma puxadinha para eles, colocar eles no meio e deixar eles assim, meio lá, meio cá. Aí a gente pega. E Balaque diz: como é que faz isso? Balaão disse: vamos fazer uma festa. Música, comida, dança, brincadeira. E no meio, a gente coloca adoração aos nossos deuses. No meio, a gente coloca comida sacrificada para a feitiçaria. No meio, a gente introduz prostitutos e prostitutas cultuais.
prostitutos e prostitutas consagradas às trevas, para seduzir o povo do lado de lá. Quando eles caírem na história, aí pode fazer a mandinga, que nessa hora funciona. Funcionou. Quando Balaão fez a mandinga, haviam milhares de soldados de Israel na festa. Naquele dia morreu 14 mil, com a mandinga de Balaão. E a mandinga só cessou porque alguém do lado de lá, da luz, fez um outro ritual que fez cessar a operação das trevas. Então, por que eu estou te contando essa história? Porque no nosso tempo é difícil, nessa mentalidade, separar o que é luz, o que é trevas, o que é pecado. Mas quando você volta para um tempo onde as coisas eram mais simples, fica mais fácil de você nomear as coisas. Então, Israel servindo ao Deus de Israel é luz. Balaque servindo às trevas e aos demônios e aos principados e potestades é trevas. Pecados são as armadilhas que eles fazem para fazer Israel abrir a guarda e ser destruído. Pronto, simples. Mas o relativismo estraga tudo. Não, mas pera aí. Isso aqui é ou não é pecado? Isso aqui está destruindo a sua vida ou está construindo ela? Isso aqui está te levando para mais perto de Deus ou para mais perto das trevas? Na verdade, irmãos, quando a gente fica perguntando muito, significa que a gente não está muito afim de ir para o lado de lá. Sabe, eu sou de um tempo assim mais radical. Eu gosto da fala de Jesus. Jesus disse assim: se a sua mão direita te faz tropeçar, corta ela. Se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca ele. Não, fica tranquilo. Jesus não estava mandando cortar a mão e nem arrancar o olho, não. Fique em paz. Já estava preocupado com isso, né? Jesus estava falando de um princípio. Seja radical. Para de brincar com essas coisas. Essa falta de absolutos que está aí fora não tem que ser sua vida. Deixa só eles serem. Esse monte de gente com dúvida se eles estão na luz ou estão nas trevas, deixa eles, sai você daí. Leva a sua vida com Deus a sério, toma postura. Escuta, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, quando na verdade temos, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. O relativismo faz isso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Simples. Absoluto. O relativismo diz que estar na luz ou estar nas trevas depende dos olhos de quem vê. Não, depende. Você está olhando de que ponto de vista? Não, não depende. Luz é luz, trevas é trevas, pecado é pecado. Relativizar não vai te fazer bem. Sabe, a gente está vivendo um tempo em que o escritor do Apocalipse disse assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. O sentido dessa fala do Apocalipse é: resolva de que lado você está e cai dentro. Resolva de que lado você está e se comprometa. Não é hora, irmãos, de relativizar. Não é hora.
Não é hora de brincar com as trevas. Não é hora de ficar no meio, dizendo uma hora que está do lado de lá, na outra hora que está do lado de cá, na outra hora que está do lado de lá. Como bem lhe aprouver, você assume compromisso com um lado ou outro. Está na hora de assumir seu lugar. Eu sou da luz. Se eu ganhar muito dinheiro, eu sou da luz. Se eu perder tudo que tenho, eu sou da luz. Dane-se o resto. Se minha saúde ficar muito bem, eu sou da luz. Se eu perder a minha saúde, eu sou da luz. Se as pessoas me valorizarem, me reconhecerem, me honrarem, eu sou da luz. Se as pessoas menosprezarem, desprezarem, desonrarem, atacarem, caluniarem, eu sou da luz. É isso que eu sou, é isso que eu quero, é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo.